Os tribunais de contas são instituições que fazem o controle e a fiscalização dos recursos públicos para que o dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos seja efetivamente aplicado em políticas públicas que atendam plenamente à cidadania. Para atuar em prol do fortalecimento dessa missão constitucional e em defesa dos seus magistrados, foi criada a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. A ATRICOM congrega membros dos 33 tribunais de contas do Brasil, 26 estaduais, 1 do Distrito Federal, 3 de municípios nos estados da Bahia, Goiás e Pará e 2 municipais que fiscalizam as contas públicas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas da União. A criação da ATRICOM aproximou as cortes de contas de todo o país e contribuiu para os avanços que o sistema Tribunais de Contas vivencia nos últimos anos. O programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, QATC, criado em 2013, por exemplo, é um dos avanços para as cortes brasileiras, com a padronização de procedimentos que tem como base resoluções, diretrizes editadas pela ATRICOM em conjunto com membros do sistema e de técnicos de todo o país. Com o QATC, estreia o Marco de Medição de Desempenho, ferramenta que avalia as cortes brasileiras em consonância com as melhores normas e práticas internacionais de controle. O MMDTC é um instrumento de impulsão e busca continuada pelo aperfeiçoamento. O Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas identifica as demandas da sociedade e, a partir delas, amplia o seu campo de ação. 11 novas temáticas estão sendo anexadas às 14 resoluções diretrizes já existentes, elevando o campo de avaliação do MMDTC. O resultado é o espelho daquilo que a cidadania reclama e que a gestão pública precisa atender. O aperfeiçoamento que a ATRICOM empreende produz a boa governança, consubstancia a missão constitucional e efetivo compromisso republicano dos tribunais de contas. A direção será sempre a cidadania, razão principal do caminho escolhido. Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Rui Barbosa, patrono dos Tribunais de Contas, costumava afirmar: nenhuma instituição é mais relevante para o movimento regular do mecanismo administrativo e político de um povo do que a lei orçamentária. Mas em nenhuma também há maior facilidade aos mais graves e perigosos abusos. A Constituição Federal reservou aos tribunais de contas abrangentes atribuições na fiscalização da administração pública, impondo-lhes um apuramento técnico atualizado e multidisciplinar. E estes órgãos se orientam para avaliar os aspectos operacionais da gestão, assumindo o papel de aferidores da eficiência, para o qual são vocacionados e no qual se distinguem das demais instituições. Os tribunais de contas contam com um dos corpos técnicos mais qualificados da administração pública brasileira. Como integrar e difundir o conhecimento acumulado e as boas práticas desenvolvidas pelos tribunais de contas do país? Como converter esse capital humano em resultados para o cidadão? As dimensões continentais do país, a grande quantidade de entidades jurisdicionadas e o advento da rede mundial de computadores impulsionaram o desenvolvimento de sistemas que fizeram dos tribunais de contas importantes repositórios de informações sobre a gestão pública. Como integrar essa massa de informação, transformando-a em conhecimento e em ação? Como concretizar os mandamentos da Constituição Federal, que criou um sistema de controle dos mais bem desenhados existentes? O Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter nacional, fundada em 1973 pelos Tribunais de Contas do Brasil, cujo foco é aprimorar as atividades exercidas pelo Sistema de Controle Externo brasileiro. Formado por uma diretoria e um conselho fiscal, eleitos em Assembleia Geral pelos presidentes dos Tribunais de Contas. Sua administração está estruturada por presidência, 5 vice-presidências, 2 secretarias e tesouraria. E conta para as atividades operacionais com os comitês técnicos, cuja finalidade é coordenar, supervisionar e executar atividades técnicas de caráter geral, e com as comissões criadas de acordo com a necessidade de desenvolver trabalhos pontuais e estudos específicos.
O IRB desenvolve estudos e pesquisas sobre métodos e procedimentos de fiscalização, criando e aperfeiçoando indicadores de gestão, acompanha a tramitação de legislação e a jurisprudência e integra e mantém bases de dados sobre a gestão pública do país. Articula as ações entre os tribunais de contas e a academia e difunde boas práticas e ações inovadoras. Promove a formação continuada. Mantém intercâmbio com especialistas e celebra convênios, acordos de cooperação técnica e ajustes com instituições nacionais e estrangeiras. Promove e incentiva a realização de congressos, seminários, fóruns, conferências, encontros técnicos. Publica obras e trabalhos técnicos. Certifica, elabora, aprova, recomenda a adoção e apoia a implementação de normas de auditoria. Instituto Rui Barbosa, integrando ações e promovendo a produção e a difusão de conhecimento para o aperfeiçoamento do controle externo brasileiro, em busca da construção de um Estado focado na entrega de serviço público de qualidade e de uma sociedade capaz de influenciar o próprio destino, apta a exercer efetivamente o controle social. Instituto Rui Barbosa, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas. Você sabe o que fazem os ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas? Desde 1918, os ministros e conselheiros substitutos exercem atribuições da Judicatura de Contas, presidindo a instrução de processos e relatando-os com propostas de decisões submetidas ao órgão colegiado ao qual estiverem vinculados. Os ministros substitutos, eles têm as mesmas garantias e impedimentos dos desembargadores dos tribunais regionais federais. E são iguais a dos titulares quando estão em substituição. Quando não em substituição, elas são iguais às dos juízes de entrância especial, no caso dos tribunais de contas estaduais. Eles ocupam as vagas dos titulares desses cargos quando necessário, no caso de aposentadorias, férias, licenças e outros afastamentos. Além dessa substituição, eles também são responsáveis pelos seus próprios processos. Nós presidimos a instrução de processo, nós formalizamos uma proposta de voto que será submetida à Câmara ou ao plenário, conforme o caso. Estes profissionais têm ainda a competência para proferir decisões monocráticas, como deferir medidas cautelares. Os membros desses tribunais precisam, para que hajam livremente, de forma eficiente e impessoal, de determinadas prerrogativas, direitos e impedimentos que asseguram o exercício pleno dessas carreiras. Essa equiparação se dá justamente por exercerem, nas suas atribuições ordinárias ou mesmo extraordinária, no caso das substituições, o exercício típico de uma magistratura, ainda que seja uma magistratura de contas. As atribuições dos substitutos dos ministros e dos conselheiros estão previstas na Constituição Federal de 1988. Mas para ocupar um cargo como este é preciso entender bem não apenas do direito. Além disso, é preciso ter profundos conhecimentos da economia, da contabilidade e da administração pública. Por isso, os ministros e conselheiros substitutos são selecionados mediante concursos públicos de provas e títulos. Eu digo, sem medo de errar, que talvez seja o corpo funcional dos mais capacitados no Brasil inteiro. Eu não tenho a menor dúvida que a seleção via dificílimos concursos públicos, pela valorização da meritocracia, nos tornou um grupo de profissionais de altíssima qualificação no país. Eles atuam na defesa da democracia através do julgamento das contas, ou seja, no exercício do controle externo da administração pública brasileira. Atualmente, eles somam mais de 110 em todo o país. A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, a AUDICOM, é a entidade civil de âmbito nacional que congrega os ministros e conselheiros substitutos, defendendo seus direitos e aspirações, bem como o controle externo, além de realizar eventos com vistas à capacitação da classe. A AUDICOM, Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, é uma associação nacional que reúne e representa os ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O objetivo da associação
é garantir que os direitos, deveres, prerrogativas e atribuições constitucionais dos ministros e conselheiros substitutos sejam observados em todos os tribunais de contas. Quem verifica se o Poder Executivo está realmente aplicando bem os recursos públicos, se as políticas públicas estão sendo eficientes, se elas estão produzindo resultados. O Tribunal de Contas tem caminhado no sentido de examinar não só a regularidade dos procedimentos, mas também o impacto, porque não basta cumprir a lei, tem que cumprir a lei, mas também tem que ter resultado em prol da sociedade com a boa aplicação dos recursos públicos. Fortalecer os Tribunais de Contas é fortalecer a República, é fortalecer a cidadania brasileira. Então, os Tribunais de Contas garantem a boa e regular aplicação dos recursos públicos tão escassos em nosso país. Os ministros e conselheiros substitutos dos Tribunais de Contas atuam junto com os demais membros e com o Ministério Público de modo a garantir que os recursos públicos sejam regularmente aplicados com eficiência e efetividade, sem desperdícios nem desvios, de modo que sejam prestados serviços públicos com qualidade, a preço justo, da forma que a população tanto deseja e necessita. A Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACON, foi criada em 1986 e reúne o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. A direção é formada por conselheiros dos Tribunais de Contas dos Municípios, sendo um presidente, 5 vice-presidentes e 3 conselheiros fiscais. A nova sede em Brasília foi inaugurada em maio de 2019 e reúne em um só espaço a ABRACON, a ATRICON e o Instituto Rui Barbosa. A sala é confortável, funcional e muito elegante. Conta com espaço para reunião, copa e uma galeria de fotos que homenageia todos os presidentes da ABRACON. De muitos anos para cá, tem havido uma grande união dessas 3 entidades, ABRACON, ATRICON e IRB. E essa união ela é boa porque a gente resolve os problemas todos, sempre juntos. Lógico, as obrigações que a ATRICON tem são umas, do IRB são outras, as nossas são outras. Mas na hora da questão grave que atinge o sistema, todos nos unimos para dar solução ao problema. Trabalhamos em conjunto, os vice-presidentes da ABRACON nos ajudam muito a tocar a solução dos nossos problemas. Enfim, essa convivência harmoniosa entre IRB, ATRICON e ABRACON só produz ótimos resultados. A ABRACON é uma entidade sem fins lucrativos de atuação integrada com os demais tribunais de contas e seus respectivos ministérios públicos de contas. Entre suas atribuições previstas em estatuto estão promover a integração das atividades de seus associados, uniformizando os métodos de controle externo de acordo com as particularidades de cada região. Incentivar e promover a realização de seminários e conferências relacionadas ao controle das finanças públicas. Manter em nome da entidade e dos associados articulação com o governo federal, os governos estaduais e municipais, os poderes legislativo, executivo e judiciário e com os tribunais de contas dos estados. Estudar e sugerir aos órgãos e às autoridades públicas diretrizes para o aperfeiçoamento das normas de gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial da administração pública. Todo esse trabalho tem a finalidade de demonstrar à sociedade a importância do sistema Tribunal de Contas. A ABRACON existe para defender e divulgar o trabalho de quem está sempre na ponta, perto dos gestores e dos cidadãos, fiscalizando, zelando, orientando. Acompanhe o trabalho da ABRACON pela internet. Acesse www.abracon.org.br. Aproveite e mande sua opinião para abracon.tcm@gmail.com. ABRACON, a Associação dos Tribunais de Contas dos Municípios, para cidades cada vez melhores, porque a vida acontece nos municípios.
Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, foi criado em 2017 com o objetivo de trazer melhorias e aperfeiçoar as atividades nos tribunais de contas brasileiros. Seu primeiro presidente foi o conselheiro Sidney Beraldo, então presidente do TCE do Estado de São Paulo. De lá para cá, ocuparam a presidência do conselho o conselheiro Caldas Furtado, do TCE do Maranhão, e o conselheiro Edilson Silva, do TCE de Rondônia. Compõe o CNPTC os dirigentes dos 33 tribunais de contas existentes no país. As atividades do Conselho possuem caráter técnico, pedagógico e científico, com algumas finalidades específicas como promover discussões para o alinhamento e orientação dos presidentes na tomada de decisões da gestão diária de seus tribunais, defender os princípios, as prerrogativas e as funções institucionais dos tribunais de contas e impulsionar a integração e troca de experiências funcionais, administrativas e tecnológicas dos TCs. O CNPTC também busca promover a uniformização de entendimento entre os TCs, desenvolve e estimula o estudo de temas jurídicos e de questões que possam ter repercussão em mais de um tribunal. A primeira reunião ordinária do CNPTC em 2020 aconteceu no TCDF, ainda de forma presencial. As demais reuniões têm sido realizadas por videoconferência por causa da pandemia da Covid-19. Entre as ações empreendidas pelo Conselho em 2020 estão a primeira orientação ao sistema TCs acerca da pandemia por meio de elaboração de resolução conjunta que estabelece diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos tribunais de contas de modo uniforme e colaborativo com os demais poderes. A edição de nota pública conjunta que informa aos meios nacionais de comunicação, aos demais poderes e à sociedade sobre a atuação das entidades nacionais representativas do sistema Tribunais de Contas em conjunto com os presidentes dos TCs, no intuito de colaborar com seus jurisdicionados e com os poderes no enfrentamento dos efeitos internos e externos decorrentes do coronavírus. Consolidação dos trabalhos das comissões formadas em decorrência da pandemia da Covid-19, elaborando o compêndio Contribuição ao Sistema Tribunais de Contas em Tempos de Coronavírus, pareceres técnicos das comissões especiais, CNPTC, produção da Cartilha de Fixação de Subsídios de Agentes Políticos e a LC 173/2020, Contribuição do CNPTC ao Sistema Tribunais de Contas, e o projeto de uniformização do processo de contas, iniciado pela elaboração de fluxogramas de contas de gestão e governo. Todo esse trabalho é coordenado por uma diretoria executiva composta pelo presidente Joaquim de Castro, vice-presidente Severiano Costa Andrade e secretário-geral Adircélio de Moraes. Ancorado no tripé Transparência, Informação e Cidadania, o CNPTC disponibiliza informações sobre o Sistema Tribunais de Contas em seu portal, que foi reformulado recentemente para dar mais clareza ao leitor. Acompanhe o CNPTC nas redes sociais e fique por dentro das notícias, novidades e principalmente como todos, servidores, membros e cidadãos, podem ajudar os tribunais de contas a cumprirem sua missão constitucional. Na linha de frente da luta pelo crescimento dos pequenos negócios, existe alguém especial, que preza pela geração de emprego e renda e batalha pelo crescimento dos estados e municípios. Essa pessoa é você, membro e servidor dos Tribunais de Contas e membro do Ministério Público. Quem fiscaliza tem nas mãos o poder de prosperar a economia de um país. Tudo isso fazendo com que a lei seja cumprida diariamente. Continue atuando para que os pequenos negócios tenham de fato um tratamento justo e diferenciado. Faça com que estados e municípios cumpram os benefícios obrigatórios da Lei Complementar 12306. Entre eles estão a participação exclusiva em licitações de até R$80 mil, o estabelecimento de cotas de até 25% para a participação exclusiva de pequenos negócios e a ampliação do benefício do empate ficto.
os benefícios facultativos também devem ser incentivados. Alguns exemplos são a subcontratação de micro e pequenas empresas nas aquisições de obras e serviços e a prioridade de contratação de pequenos negócios locais e regionais. Outra lei a ser seguida é a da liberdade econômica. Graças a ela, o excesso de burocracia foi deixado de lado. O tempo de abertura dos empreendimentos foi reduzido. O alvará de funcionamento para atividades de baixo risco foi dispensado, inclusive para o microempreendedor individual, e o registro de novas empresas se tornou automático. Finalmente, os pequenos negócios puderam focar no que interessa: geração de renda, emprego, produtividade e competitividade. Junto com o Sebrae, a Conamp e a Atricom pavimentam os caminhos para facilitar o desenvolvimento do empreendedorismo brasileiro. Nesse momento de crise, vamos continuar apoiando quem faz a diferença na economia do país. Agora, mais do que nunca, os pequenos negócios precisam do suor do nosso trabalho. Faça a lei ser cumprida e ajude o Brasil a recuperar sua capacidade de fazer negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.